O Marcos Pontes ele tem boa aparência. Você vê que um dos motivos dele ser escolhido é porque ele... tinha que ser bonitinho para ser o astronauta? Porque em vez de mandar o Marcos Pontes, o que eles poderiam fazer? Poderiam equipar mais ou menos 1000 escolas no Brasil que tivessem curso de astronomia, poderiam equipar com um telescópio bastante razoável, com R$10 mil cada telescópio. Eu falei recentemente com o Marcos Pontes, astronauta, e ele falou que, conversando com um astronauta, eu não lembro qual o nome, um americano, ele falou, cara, você consegue muito mais colaborar com o seu país na política do que na ciência. E foi nesse momento que ele decidiu ir para a política e falou, eu vou traçar um caminho aqui para que eu possa chegar na política e tentar, de alguma forma, mudar algo, né? É que a função dele não era executiva, né? Ele era ministro, né? Ele não tinha um papel que ele pudesse. Inclusive, quando o Galvão do IPEM, do INPE, quando o Galvão foi demitido, o Bolsonaro ordenou que ele fosse lá demitir o Galvão, e eu acho que ele deveria falar, não vou demitir o Galvão, porque o Galvão não sabe o detalhe da história das queimadas e tal. Sim, sim. Pois o Galvão estava apresentando dados concretos que ele tinha coletado, não havia nenhum indício de falha lá, né? Mas não era conveniente para o Bolsonaro, ele ordenou pro Marcos Pontes que fosse lá e demitisse o cara. Ele foi diplomático e tal, mas demitiu. Eu achei que ele deveria ter falado, não vou demitir porque não é plausível, não é justo isso. De frente, ele deveria ter recusado, na minha opinião. Eu acho que o Marcos Pontes foi um bom exemplo de pesquisador, ele passou por vários processos seletivos até chegar na posição crítica, embora alguns dos critérios fossem por aparência física, então tinha não só critérios técnicos, né? O Marcos Pontes ele tem boa aparência. Você vê que um dos motivos dele ser escolhido é porque ele... tinha que ser bonitinho para ser o astronauta? Um dos critérios porque era conveniente para publicidade, né? Foi na época do PT que eles queriam divulgar o Brasil. Inclusive, quando o Marcos Pontes... Teve uma crítica do Ronaldo Rogério Mourão naquela época, que ele falava que foi turismo espacial. Muita gente fala. Os comentários, o que mais tem tem um pouco de exagero, assim. Não foi... Porque eles tinham um acordo que era para... O Brasil teria que participar. Eles teriam que construir uma peça, não lembro para qual instrumento que eles tinham que construir uma peça no Brasil, e em troca eles ganhariam uma participação de uma pessoa que eles poderiam indicar para ser astronauta, sem custo nenhum. Além de não ter custo nenhum, eles teriam o aprendizado, porque eles viriam alguns especialistas para ajudar na produção dessas peças no Brasil, né? E eles aprenderiam implementando e produzindo. Então depois eles saberiam usar essa tecnologia para usar no país, para o nosso benefício próprio. Eles perderam o prazo umas 4 vezes, né? E aí acabou que eles não conseguiram a vaga. Só que como eu já tinha anunciado, eles acabaram comprando essa vaga. Era algo como 50 milhões e compraram depois, acabaram pagando um valor menor, que foi 10 milhões, mas é um absurdo. E tipo, quase, vai lá e faz qualquer coisa, mais ou menos isso. Foi mais uma questão, foi em grande parte publicitária, né? Assim, não sem querer tirar os méritos do Marcos Pontes, é que ele teve os méritos dele, porque ele passou por vários processos seletivos rigorosos, não é uma coisa tão simples. Essa parte da aparência é uma coisa... velado, não é uma coisa assim... Quando você vai numa entrevista de emprego, eles colocam lá... mesmo que não coloque boa aparência, você vai trabalhar com o público, com o vendedor. Que pega, né? Eles não colocam isso explícito, mas você sabe que tem aquilo por trás. Quem está envolvido, mas não sabe mesmo o que está acontecendo ali, né? Então, assim, o Marcos Pontes talvez ele não admita explicitamente isso, mas se você olhar para a cara do Marcos Pontes e a média dos outros concorrentes, você percebe que o Marcos Pontes foi, em parte, escolhido também por isso, né? Mas, assim, teve essa questão que houve uma falta, porque 10 milhões que eles gastaram na época para mandar, porque em vez de mandar o Marcos Pontes, o que eles poderiam fazer? Poderiam equipar mais ou menos umas 1000 escolas no Brasil que tivessem curso de astronomia, poderiam equipar com um telescópio bastante razoável, com R$10 mil cada telescópio. Quer dizer, 10 milhões daria 1000 escolas com telescópio, com curso de astronomia, que não havia. Mas será que o pensamento não foi assim? Precisamos criar um ídolo publicitário para que essas crianças se inspirem de alguma forma? E aí, realmente, o Marcos Pontes aparece em vários, nos livros das minhas filhas, ele aparece lá. Sim, mas inspirou em que sentido? Realmente, será que inspirou realmente? Não sei, aí Eu acho que o futuro vai dizer. Porque assim, seria muito vergonhoso para o Brasil admitir que perdeu os prazos. Então, seria mais interessante ali pagar aquela diferença que ficou... Sendo que 10 milhões é um valor que daria para usar para muitas outras finalidades. Não é um valor tão alto, mas também não é tão baixo. Você não concorda, então? Você acha que ele não deveria ter ido? Não, eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu iria. Não. O governo não deveria ter bancado essa viagem. É difícil julgar, porque
a credibilidade estaria... Se eu tivesse no lugar do governo, não sei o que eu faria, porque eu teria que saber mais detalhes da situação. Sim. Assim, jogar de fora é fácil, mas se eu tivesse no lugar deles... Engenheiro de obra pronta, né? Assim, eu tenho pouquíssima informação sobre o assunto para julgar. Eu teria que estar ciente do que está... Porque, no caso, por exemplo, da condenação do Galileu, de Giordano Bruno. A condenação de Giordano Bruno é um caso muito complexo. As pessoas colocam, por exemplo, o Bellarmino, o cardeal Bellarmino, colocam como um vilão por ter condenado o Bruno à morte. Você conhece mais ou menos o caso do Giordano Bruno, do Galileu? Não faço ideia. O Giordano Bruno foi condenado à Inquisição para morrer queimado vivo. Né? O Bellarmino era o inquisidor da época, era o cardeal Bellarmino, que depois foi, inclusive, beatificado e depois canonizado. Passou a ser Santo Bellarmino. Quando o Bruno foi condenado, inclusive quase todos os livros de divulgação científica, desde o século XIX até os atuais, eles colocam o Bellarmino como um vilão e o Giordano Bruno como uma vítima. É muito difícil, é muito mais complexo julgar esse caso do que simplesmente colocar assim, porque o Bellarmino era um juiz, o papel dele, ele não fazia as leis, né? Ele simplesmente lidava com as leis que estavam vigentes. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que é atualmente acusada de sonegação fiscal. Eu acho que sonegação fiscal não deveria ser crime, mas eu vejo que o crime é a cobrança de imposto, na minha opinião. Assim, depende da situação, mas no Brasil, principalmente, eu acho que alguns países como Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, que a pessoa paga imposto, mas ela tem uma excelente educação, um excelente sistema de saúde, transporte, segurança. Tudo bem, você está pagando imposto, mas você tem um retorno que justifica. No Brasil, você paga e vai para os bolsos de algumas pessoas. Ou você faz as manobras, né, para tentar pagar menos, tentar de alguma forma, né, não infringir a lei, mas conseguir pagar menos, né? Não à toa o contador, ele fica fazendo manobras ali para... É que mesmo com a engenharia fiscal que você faça, você acaba pagando mais do que você gostaria de pagar pelo retorno que você tem. Assim. Se tivesse opção, quanto você quer pagar? 5%? Não, tem que pagar 25%, 27%, sei lá. Então, não é uma coisa muito tranquila. Não tem uma negociação. Ou você paga ou... Ou né? paga ou paga ou é penalizado, né? Pois é. Então, assim, existem algumas leis que, independente de você concordar ou não, existe a lei, existe uma certa penalidade, né? Se você não cumpre aquela lei, você vai ter que cumprir aquela pena, e o juiz, o papel dele não é julgar se você tem razão ou não, ele vai julgar de acordo com o que a lei está determinando. Se a lei diz que você vai ter tal pena, o papel dele é só determinar se você se enquadra naquele crime, se você... naquela tipificação criminal. Se você atendeu os quesitos que qualificariam aquele crime, você está frito. O juiz vai fazer o papel correto do juiz, mesmo se ele for honesto, ele vai agir dessa forma. No caso do Bellarmino, ele praticamente cumpriu com os critérios vigentes na época e ele simplesmente... Não foi ele que mandou o Giordano Bruno ser queimado, ele só determinou que o Bruno tinha infragido. E foi várias infrações. Na verdade, o Bruno ficou mais uns 7 ou 8 anos preso, ele teve várias oportunidades, né, de tentar remendar e tal. Então, porque assim, eles dizem também que ele foi queimado porque ele disse que a Terra girava em torno do Sol, que as estrelas eram outros sóis, que em torno dessas estrelas geravam outros planetas, etc., que o universo era infinito. Não foi esse o motivo real. O motivo real foram 2 motivos principais. Primeiro, porque ele disse que Jesus morreu enforcado, que Virgem Maria não era virgem, e ele era espião duplo. Então, quer dizer, assim, ele fez também essas declarações científicas, só que eles empurraram para esse lado para dizer que ele foi uma vítima por causa de, né, motivos filosóficos e científicos. E, na verdade, tinha motivos políticos, tinha motivos religiosos de ofensas. Eu acho que, independentemente disso, ele não deveria morrer queimado. Ele deveria, talvez, tomar um soco de alguém que fosse um religioso que se sentisse ofendido, dar um soco no cara. Matar o cara queimado vivo, acho que é um exagero. Mas o que a lei determinava naquela época era isso. Então, assim, o Bellarmino, ele foi meio que demonizado, como se ele fosse um cara mau, quando, na verdade, ele cumpriu o papel de juiz. Né? Então, quer dizer, o juiz vai lá, vamos supor que tivesse uma pena de morte para sonegação fiscal. Aí, sei lá, o Nagy Narras vai ser acusado de sonegação fiscal, o juiz vai julgar, sonegou, as evidências são essas. Né? No caso do Narras não foi sonegação, foi um outro problema na Bolsa, né? do Rio, de São Paulo, na época. Mas, enfim, o juiz, se aquilo caracteriza o que é considerado pela lei como um crime. O papel do juiz é só determinar, julgar se essas evidências mostram realmente aquilo ou não. Né? Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link e saiba muito mais sobre QI, sobre inteligências, sobre o futuro e muitas outras coisas com Hindenberg Melão Júnior. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!